para não esquecer. Tá gravando. Tudo bem com vocês, pessoal? Ih, galera tá sem microfone. Pode escrever no chat. Sim, valeu, Ana Carolina. Show de bola. Aproveitaram o feriadão aí? Sim, Joyce Oliveira. Galera, sim, sim. Legal, show de bola. Show de bola, sim. Grande Wesley. Tamo junto. Gente, eu só quero saber se vocês fizeram aquele exercício que a gente parou. Nicole Freitas. Nicole. Vou dar aqui presença para Nicole. Fala, Nicole. Tudo bom, Nicole? Bom dia, tudo Bom sim? dia, bom dia, bom dia. Estou esperando mais galera vir. Eu já dei presença para. Só para vocês verem aqui, eu já dei presença. é, Eu já dei presença para Wesley, Nicole, Joyce e Ana Carolina, tá? Eu estou esperando mais gente chegar e, e assim, conforme a galera for chegando, vou ficar dando presença, né? É bom que a gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo aí com as nossas atividades. Beleza, gente? Vamos lá, vamos lá. Chega mais, chega mais. Chega mais 801, chega mais oitavo ano. Cadê? Cadê a Ami? Cadê o Davi? Enzo? Essa galera ainda tá viajando, hein? Essa galera aí vai esticar o feriado, hein? Essa galera vai esticar o feriado. Ah, não vou assistir aula de história, não. Vou curtir mais um pouquinho o feriado. Ai, gente. Vamos que vamos. Bora. Vambora. Aí, Isabelle Freitas. Isabelle Freitas entrou. Fala, Isabelle. Fala, Isabelle. Tudo bem? Tudo com o senhor? Tudo bem também, graças a Deus. Pode falar, pode me chamar de você, não tem problema não. Sou jovem ainda. Quase, quase, né? Tento, né? Tento ficar jovem. Já estou ficando com cara de velho, mas eu tento me manter jovem. Tamo junto, tamo junto. Então vamos lá, galera. Falta 3 minutos para dar 10. Eu estou pensando em continuar a correção, só quero ver se até 9 horas aparece mais alguém. Se não aparecer, a gente continua, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá fazendo frio. Tá fazendo frio aí, né, em São João de Meriti? Sim. Sim. Pô, aqui também está. Aqui também está. Só não tá chovendo. Então tá bom para correr. Vou dar uma corridinha depois. Evelyn. Evelyn pediu para entrar. Vou dar a presença para Evelyn aqui. Fala, Evelyn. Tudo bom? Oi, bom dia. Bom Tudo? dia, bom dia. Então vamos lá. Quem já está com a presença? Ana Carolina, Evelyn, Isabelle, Joyce, Nicole e Wesley. 6 pessoas até agora. Vamos ver se na plataforma. Vamos ver se na plataforma alguém entrou. Se alguém acessou a plataforma. Ainda não. Ainda não.
Então, vamos voltar aqui para lista de chamada aqui. Então, é isso, galera. É isso. Eu vou tirar daqui da lista de chamada e eu vou agora. Show, show, show. Galera escrevendo aqui no, como que fala? No chat. Galera, agora eu quero saber o seguinte. Quem fez esse exercício aí que ficou em casa, que ficou para fazer em casa? Quem fez? Ninguém Mas fez? esse a gente não fez? Oi? A gente não tinha feito, acho que a A e a B, sei lá. A gente não. Então, a gente não tinha. Nós não terminamos a correção ainda. A gente parou na pergunta A. A galera a galera não respondeu a pergunta. Ó, vamos lá. Vocês sabem responder sobre qual acontecimento da história do Brasil os dois irmãos estavam refletindo? Vocês chegaram a ler o texto? Eu vou dar uma pista. Eu vou dar uma pista. Dia 15 de novembro é feriado de quê? Proclamação da República. Exatamente. Então, era esse o acontecimento que os dois irmãos estavam refletindo sobre a proclamação da República ocorrida em 1889. Aí, o que acontece? Letra B. Qual é a opinião? Pablo Henrique está entrando aqui, galera. Deixa eu dar a presença aqui para o Pablo Henrique. Deixa eu dar a presença aqui para o Pablo Henrique. Ele acabou de entrar. É Pablo Henrique, não é Pablo Esquerdo, não. Fala, Pablo, beleza? Tudo bem, Pablo? Ih, Pablo Henrique entrou, será? Eu dei permissão para ele entrar. Ele entrou, mas deve estar sem áudio. Ele entrou, mas deve estar sem áudio. Então, vamos voltar aqui. Qual é a opinião de Paulo sobre o acontecimento? O Paulo é contra ou é a favor da proclamação da República? A favor? A favor. Agora, qual a frase que fez você chegar a essa conclusão? Qual a frase do texto que fez você chegar a essa conclusão? Fala, pai. Vai trabalhar? Enzo Loureiro.
Fala, Enzo. Tudo bom, Enzo? Oi, 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 bom dia. bom dia. Vocês não conseguiram reescrever a frase? Professor, Oi? que página é essa? Página... Peraí. Página 18. Eu vou falar a frase para vocês. Olha só. A frase que o texto coloca para poder dizer que o Paulo era a favor da proclamação da República era a seguinte. Eu cito. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, de certo. Mas uma barricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. O que é preciso é não deixar esfriar o ferro, batê-lo sempre e renová-lo. Deodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do Marechal no quartel e a saída, puxando os batalhões, foram esplêndidas, talvez fáceis demais. É o que o regime estava podre e caiu por si. Então, aqui ele está dizendo, o Paulo está dizendo, você vê que ele defende a figura do Deodoro da Fonseca, né? Então, isso prova o quanto ele era a favor da proclamação da República. Agora, eu quero saber, na opinião de vocês, o Pedro era republicano ou monarquista? O Pedro, ele fala o seguinte, o Pedro pensava o seguinte, galera, que isso tudo era um crime, a proclamação da República era um crime e que tudo ia voltar ao normal, né? Porque o movimento da proclamação foi só um fogo de palha. O imperador, ele ia voltar a governar, e se não fosse o imperador, seria a filha ou neto, né? E aí ele acreditava que o regime imperial ia durar nas próximas gerações. Aí eu pergunto para vocês, o Pedro era republicano ou monarquista? Morna... É que... Monarquista? Monarquista. Ele era monarquista, galera. Ele era monarquista porque ele tinha essa linha de pensamento aí. Só para a gente não esquecer, os primeiros imigrantes europeus chegaram ao Brasil em 1847, mas foi depois da abolição da escravidão, em 88, que o fluxo de imigração aumentou consideravelmente, né? Porque havia aí uma tentativa do governo brasileiro de branquear a população. Sobre isso a gente vai falar no início do nono ano, tá? De início, esses imigrantes, eles vinham para trabalhar nas lavouras do café, substituindo a mão de obra escrava, né? Para lembrar também, a modernização e a industrialização do Brasil teve início ainda no segundo reinado, né? A gente teve aí, por exemplo, a atuação do Barão de Mauá, por exemplo, né? Mas acabou se intensificando a partir da década de 80 do século XIX, né? A escravidão no Brasil, o fim da escravidão no Brasil também foi de um modo gradativo, por meio das leis abolicionistas, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário, até chegarmos à Lei Áurea, né? Na verdade, começou com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Depois veio a lei, qual que é? Lei do ventre livre, lei do sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, tá? Fora também que haviam outras ações, né, como o caso do Dragão do Mar, de Aracati, que fez com que a escravidão
fosse abolida antes em algumas regiões, tá? Antes da Lei Áurea. E teve também o caso da crise da monarquia, né? E a insatisfação de certos setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II, né? Que acabou criando um clima favorável para a mudança para o regime republicano. A gente viu que o Dom Pedro II ele teve o desentendimento com a maçonaria, com a igreja, com o exército, né? E isso acabou causando uma crise no governo dele. Agora, galera, nós vamos para o próximo capítulo, que é a África no século XIX. Eu gostaria de saber o que vocês identificam nessa imagem aqui que vocês estão vendo a partir de agora. O que vocês identificam nessa imagem? Acho que são um bando de guerreiros. O que faz você pensar que eles são guerreiros? Eu confundi esse negócio que eles estão segurando com tipo um escudo, mas eu acho que ele é não. Faz sentido, exatamente. Faz sentido. O escudo, você percebe que eles aqui também parece que estão segurando uma lança, né? E eles estão posando para uma foto, né? Então, provavelmente nessa época você já tinha a presença aí da fotografia, né? De fotógrafos. Esses eram os guerreiros Zulus, galera. Os guerreiros Zulus, eles surgiram no ano de 1817 ou 1818. Foi em 1818 que os Zulus surgiram. Acabei de ver aqui no livro. E aí, eles acabaram aí posando para essa foto. Eles geralmente ficavam na região sul do continente africano, certo? Eles ocupavam a região que corresponde hoje à África do Sul, Suazilândia, Lesoto, Zimbábue e Moçambique. Né? E essa imagem, essa litografia, essa gravura, o que vocês percebem nela? De 1853. O que vocês veem nessa gravura aí, galera? Parece um comércio. Parece um comércio, né? Mas o que caracteriza o comércio aí nessa gravura? Cara, eu tô vendo, ó, alguns exemplos, acho que animais, e tem tipo ali no cantinho, tem um maluco tipo apresentando um produto para outro. No cantinho aqui, nesse canto aqui, né, do mouse, né? É, esse bagulho aí mesmo. Entendi. Esse bagulho mesmo, faz sentido. Os animais aqui. Beleza, galera, é isso, né? Essa pintura é do Johann Martin Bernatz, né? Que representa o mercado em Sokoto, em 1853, né? O Sokoto, ele foi um califado que surgiu na primeira metade do século XIX. O califado vou dizer que é tipo, como eu posso explicar para vocês que é um califado? É tipo um reino administrado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, né? Aí o pessoal chama de califado. É uma gestão política administrada por um muçulmano. Aí é chamado de califado. Quem administra o califado é conhecido como califa. Júlia Cauana acabou de entrar agora. Vou aí
Júlia Cauana. Tudo bem, Júlia? E aí, galera, é isso. É isso mesmo que você falou. Foi o Pablo quem falou isso, né? Oi? Oi? Foi. Bom dia, Júlia. Eu acho que foi o Pablo, não tenho certeza ainda. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Galera, agora eu quero saber de vocês o seguinte. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. O que que vocês percebem nesse mapa aqui? O que que vocês percebem nesse mapa aqui? Acho que esse mapa tá apresentando acho que cidades, estados da África. Pai. Sim, sim. Tem vários estados aqui, tem vários povos. É isso que eu quero que vocês entendam, galera. Antes da invasão dos europeus aqui, você tinha diversos povos africanos, né? Você tinha muitos povos que se organizavam em reinos ou estados, como vocês podem ver aqui, né? E geralmente esses estados eles conquistavam e incorporavam outros povos. Então, essas pessoas eles invadiam outros grupos e incorporavam outros estados, né? Então, vamos supor, o Sokoto surgiu porque, por exemplo, que a galera saiu de Futajalon, atacaram os Haussás e criaram o Califado de Sokoto, né? E a galera, durante a trajetória até aqui, a galera se converteu ao islamismo, ou a galera já era convertida ao islamismo e criaram esse califado. Isso é um exemplo para vocês entenderem como que os outros estados surgiam, né? Não havia na época, não existia na época a consciência de que todos eles eram um povo só. Não tinha esse pensamento ainda. Esse pensamento só vai surgir depois, no século XX. No século XIX, cada grupo tinha suas características e eles dominavam e conquistavam outros povos, estabelecendo outros estados. Até aí deu para entender, galera? Deu. Beleza. E aí, como vocês Professor, podem ver, você tem pinturas aqui do lado, tem pinturas representando cada um dos povos. Por exemplo, no Egito, você tem aqui a galera árabe, né? Então, a população muçulmana começou a crescer no norte do Egito. É mesmo. Por que que a galera muçulmana começou a crescer no norte da África, principalmente aqui no Egito? Vocês têm ideia do porquê? esse aí eu não faço a mínima ideia. Faz ideia? Não, Pablo. É por causa, galera, do Império Otomano. O Império Otomano foi um império que surgiu nos anos finais do período medieval, né? Um império aí criado pelo Otto I,
e é um império muçulmano, né? O Império Otomano, ele só acaba depois da Primeira Guerra Mundial, né? E aí eles tomaram o norte da África. Então a influência árabe acabou chegando aqui no norte do continente africano, principalmente no Egito, onde você tem pessoas de origem árabe, né? Como você pode ver aqui na foto, mulher e criança egípcia e tal. Então vocês percebem. Então isso explica por que que hoje no Egito a predominância religiosa é muçulmana, né? Aqui a região nordeste da África, a Bábida, o grupo Abábida, né? Eles viviam entre o Nilo e o Mar Vermelho. O Nilo está aqui e o Mar Vermelho está aqui, tá bom? E aqui embaixo é o Império Zulu. A gente já viu a foto do Império Zulu, que é a galera que acabou representando uma resistência muito forte, acabou oferecendo uma resistência à dominação europeia aqui nesse território, tá? Mas sobre isso a gente vai falar com mais calma. O que eu quero que vocês entendam para além disso, galera? Você teve os autores do livro, eles dão dois fatores principais para explicar a evolução das organizações africanas ao longo do tempo. Que fatores são esses? O primeiro fator é a grande mobilidade das populações e migrações internas, né? Então, as populações, eles começaram a migrar de um lugar para o outro. Por exemplo, já citei o exemplo da galera que saiu de Futa Jalon e foram até aqui, atacaram os Haussás, dominaram os Haussás e fundaram aí o Califado de Socoto, né? E a outra explicação seria a questão da abrangência do território que foi alcançada. Essa abrangência de território, ela aconteceu porque você teve um sistema de trocas que expandiu a rede de comércio e ampliou a oferta e o volume de itens trocados, né? O que explica mais ou menos o que é explicado mais ou menos pela pintura da página anterior que representa o comércio na região de Socoto, né? Por causa desses comércios que você teve a ampliação dos territórios. Então você teve dois fatores: a migração interna de um lugar para o outro e a expansão do território dado por meio do comércio, tá? Então a gente não pode esquecer desses detalhes aí, né? Os nômades do deserto, né? Nômades, vocês lembram que são nômades, né, galera? Vocês lembram que são nômades, pessoal? Cara, acho que eu lembro. Oi, acho que lembra? Fala aí, o que você lembra dos nômades? Pô, aí tu me ferra, professor. Eu só lembro do dia que o senhor falou pra gente o que que eram, mas agora eu não sei te dizer o certo. Ah, entendi. Os nômades eram pessoas que no primeiro momento não tinham moradia fixa. Eles chegavam em um lugar, se fixavam por um tempo, mas depois eles se mudavam para o outro lugar, né? Eles não tinham uma moradia fixa, entendeu? E aí, o que acontece? Diferente de povos sedentários são aqueles povos que já têm uma moradia fixa, que ficam naquele lugar por um bom tempo, tá? Não confundir sedentário daqui, que eu estou falando, com os sedentários de atividade física, aquela pessoa que não faz nada. Não, não faz nenhuma atividade física. Não. Aqui, no caso, sedentários são aqueles que têm uma sede, uma moradia fixa. Entenderam a diferença entre nômades e sedentários? É uma Sim, diferença bem entendi. didática.
Entendi. Mas, professor, Lógico que a questão é mais complexa do que isso, mas é só uma didática, só para a gente não. E aí o que acontece? Esses nômades do deserto, eles aproveitavam que não tinham moradia fixa para fazer o intercâmbio de mercadorias. Eles faziam um câmbio de mercadorias e culturas entre o norte, né, e a África subsaariana. O que seria a África subsaariana? Seria a África abaixo do deserto do Saara, né? Ou acima do deserto do Saara. Não, acho que é abaixo do deserto do Saara mesmo. Aqui é o deserto do Saara, então aqui seria a África, a região subsaariana, né? E aí no século VII, os árabes eles ocuparam as regiões do norte da África, né? Então, quando eles ocuparam o norte da África, os nômades do deserto se misturaram àqueles povos e se converteram ao islamismo, né? Vale lembrar que aqui você tinha o Império Otomano com a religião muçulmana, né? E os árabes do deserto, os nômades, eles chegaram aqui, por exemplo, se misturaram com o Império Otomano e se tornaram muçulmanos, certo? E aí, os autores defendem que a difusão, a divulgação da cultura muçulmana se deve a esses árabes aí islamizados, a esses nômades, certo? E aí você também teve, né, uma troca entre o norte e entre o sul, certo? E aí, nessa troca, você tinha produtos que vocês tinham produtos como ouro, marfim, têxteis, né, que eram roupas, tecidos, pérolas, escravizados que eram trocados por cavalos, sal, azeite, peixes desidratados e muitos outros produtos, muitas matérias-primas que a gente nem imagina, né? No século X, no século X, no século X, a prática do comércio, acho que é século X ainda, a partir do 11 que a gente fala século XI. No século X, no século X, não sei como se pronuncia, eu tenho que aprender nas aulas de português, você teve uma prática do comércio, né, entre a África saariana, ou seja, a África aqui dentro do deserto do Saara, e subsaariana, abaixo do deserto do Saara, né? E você teve aí um aumento nessas práticas comerciais. E aí você teve aumento na caravana de dromedários. Dromedários são tipo camelos, só que eles possuem só uma corcunda, né? E aí você teve os negociantes, tanto da África aqui saariana quanto da subsaariana, que eles contratavam os nômades, né, a peso de ouro. E aí esses nômades, eles trabalhavam para os contratadores como guias ou mensageiros, né? E por que que eles eram guias ou mensageiros? Porque eles conheciam as rotas do deserto, né? Por eles serem nômades, eles conheciam a rota do deserto, então eles eram contratados a serem aí mensageiros, os mensageiros, né? Que que divulgariam, né? Olha, tá tendo comércio, o meu contratante, sei lá, no deserto do Saara, tá vendendo uma peça de marfim. Quem quer? Entendeu? Pelo menos eu imagino que era assim que acontecia. Eu não sei como que vocês imaginam como era esse acontecimento histórico, como era esse ocorrido histórico. Eu imagino dessa forma. Vocês conseguem pensar de uma outra maneira? Como se dava essa relação entre o mensageiro e os clientes, né, na época? acho que não, pela minha visão, tu não era assim. Pode crer. Então era mais ou menos isso, né?
Aí, galera, o que aconteceu? A gente não pode esquecer que, para além do comércio, você também tinha a imposição de outros reinos, de um reino a um outro reino, e dominação, para que esses reinos fossem criados, né? A imposição cultural era o instrumento de poder que eles tinham na época, né? Então, isso aconteceu muito durante o século XIX, né, cara? Alguns governantes africanos, eles impuseram a sua cultura sobre esses povos, né? E tem um trecho de um texto aqui do Alberto da Costa e Silva, né? Tá na página de vocês, tá na apostila de vocês, na página 21 da apostila de vocês. E ele fala o seguinte: do nacionalismo surge uma nova ideia de Estado. O poder em expansão não busca mais apenas submeter outros agrupamentos humanos que lhe pagariam tributo e lhe engrossariam os exércitos. O modelo do Mali, no qual a nação mandinga se impunha sobre as demais, sem exigir dessas que abandonasse língua, religião, costumes, e os próprios reis que geralmente continuavam no mando, ainda que vassalos do Mansa, passa a sofrer a competição de um outro em que se tentaria aglutinar os povos dominados ao dominante, dissolvê-los e aculturá-los, para uniformizar o Estado. Vocês conseguiram entender aí essa frase, essa oração do Alberto da Costa e Silva? Conseguiram entender? Sim. Beleza, beleza. O que você entendeu, Nicole? Professor, tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Tô escutando. Ah, tá, porque pra mim só tá travado. É, o áudio tá bem baixo. Vocês sabem o que é a aculturação? Professor, Aculturação. Oi. não. Eu não sei o que que é, não, mas eu vou chutar. Pelo nome, eu acho que é tipo você trazer uma cultura de um povo diferente e trazer para a sua. É, mais ou menos isso. E além disso, e além disso, você acaba provocando prejuízos para a sua cultura local. Que prejuízos seriam esse? Seria esse prejuízo. Você meio que deixa de lado a sua cultura local para poder aderir à cultura da outra para poder aderir à cultura que a pessoa está impondo para você. Você é obrigado a seguir aquela cultura. Bom, galera, a gente vai continuar aí, então, a nossa aula na semana que vem, tá? Porque tá menos de um minuto. Beijos. Até semana que vem, galera.